Então, gente, hoje é o nosso primeiro vídeo do Esquenta. O papo para a gente iniciar, para a gente abrir com chave de ouro, vai ser focar um pouquinho na questão da saúde mental. Hoje eu estou recebendo a Adriana Reis. Ela é psicóloga, ela atua aqui na Irlanda e o motivo de chamar ela é para que esse papo ele não fique só com base em fontes da minha cabeça. Eu quero dividir hoje com vocês o assunto saúde mental, né, e os desafios para conseguir um trabalho na área aqui na Irlanda. Então, esse papo, ele tanto é interessante para quem é da área de marketing, mas também para quem não é da área de marketing. Porque a gente vai estar falando com uma especialista. Eu quero trazer um pouco do como conseguir, do como eu consegui, né, do que tanto me perguntam. Conseguir um trabalho na área tão rápido, mesmo sem inglês, mesmo sem ter um passaporte europeu. Tá, como, Camila? Foi tão fácil assim? É tão simples? Não é, né, gente? Todo mundo sabe que não é. Mas existem algumas coisas que eu acho importante a gente bater um papo sobre, antes até de você colocar o seu currículo, de você organizar uma cover letter e você se aplicar para uma vaga. E aí, a Adriana, ela vai nos ajudar a bater esse papo de uma forma mais profissional. Então, Adriana, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Queria que você, por favor, se apresentasse, que quando eu li o teu currículo, eu fiquei assim, oi! Muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, e tenho certeza que vai ser um papo muito incrível. Então, se acomodem, sentem, prestem atenção, botem o fone de ouvido que a gente vai começar a conversar sobre saúde mental e os desafios para conseguir o trabalho na sua área aqui na Irlanda. Adriana, é contigo. Obrigada, Camila. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho do que eu já encontrei aqui na ilha, da experiência que eu tenho ajudando outras pessoas que muitas vezes estão em situações muito parecidas com as de vocês, encontrando alguns desafios. Então, como a Camila já falou, eu sou a Adriana, eu sou psicóloga, eu sou especialista em neuropsicologia, eu trabalho na clínica com atendimentos na abordagem que nós chamamos de cognitivo-comportamental, mas pela minha especialização eu também atuo com a parte neuropsicológica, fazendo alguns assessments. Eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em psicologia e espero, né, que a minha experiência acadêmica, mas a minha experiência profissional, meu dia a dia, né, atendendo muitos brasileiros aqui, muitos expatriados, possa contribuir um pouquinho nesse assunto que é extremamente relevante, que é a nossa saúde mental quando a gente está aí buscando um trabalho num país novo, num outro idioma. Então, assim, como a Camila falou antes, né, as pessoas muitas vezes olham de fora e pensam, nossa, foi sorte. Gente, não foi sorte, foi preparo, né? A gente está preparado quando a oportunidade bate a nossa porta. Então, mais do que estar preparado tecnicamente, mais do que saber a parte burocrática, ter um bom currículo, ter uma cover letter que nos apresente de forma a destacar os nossos diferenciais, as nossas qualificações, a gente poder também estar preparados psicológica e emocionalmente, né? Então, mais do que a parte técnica, que muitas vezes a gente já traz conosco na nossa bagagem, é a gente poder fazer o gerenciamento das nossas emoções. Todos nós, no momento de avaliação, de processo seletivo, nós ficamos ansiosos. É normal, tudo que é novo nos causa ansiedade. Mas o que a gente faz com aquela ansiedade, a forma com a qual a gente gerencia as nossas emoções, muitas vezes faz diferença no nosso resultado, né? Então, ter autoconhecimento é extremamente importante. É saber reconhecer os nossos pontos fortes, os nossos recursos, mas também os nossos pontos fracos. É a gente poder trabalhar todas as nossas... os nossos aspectos, não só os aspectos técnicos. Então, assim, não é fácil, a gente muitas vezes escuta um não atrás do outro, e aí, como que a gente trabalha com isso? Gente, tenham metas mensuráveis a curto, médio e longo prazo. Na psicologia, a gente trabalha muito com o gerenciamento das emoções, mas também com o que nós chamamos de funcionamento executivo,
que é a capacidade que nós temos, nós humanos temos essa capacidade de planejar, gerenciar e monitorar os nossos resultados. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente fez algumas aplicações e a gente não está obtendo a resposta que a gente tanto deseja. A gente precisa parar, monitorar os nossos avanços, as nossas evoluções e olhar para aquilo que a gente pode fazer diferente. Então, é ter esse olhar crítico diante daquilo que não está funcionando, é poder pensar outras estratégias, é flexibilizar, é poder olhar para aqueles desafios e aprender com eles. É como eu sempre brinco, né? Fazer do limão uma limonada. Bom, então não tá dando aqui, não tô fazendo a limonada, então vamos fazer uma caipirinha, gente. Vamos lá, vamos olhar onde que eu tô falhando, onde que não tá funcionando, monitora, faz o planejamento, te imagina daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, curto, médio e longo prazo. Muitas vezes essa escalada ela não é tão imediata. Então, como que a gente chega naquele nosso grande objetivo? Step por step. Então, ter o planejamento é essencial. Identificar o que não está funcionando, mudar, adotar uma outra estratégia. Como que a gente faz isso? Tendo autoconhecimento. Então, assim, muitos de nós trazemos do Brasil conhecimento técnico. E a gente idealiza, a gente imagina, né, que as coisas vão ser fáceis, porque no Brasil a gente conhece o caminho das pedras, e aqui não. A gente chega e realmente muitas vezes a gente começa do zero. Então, para começar do zero, são muitos desafios. São desafios do idioma, desafios culturais, desafios, falta de referência. Então, assim, não é fácil, mas não é impossível. Gente, acreditem, a gente consegue. Né? Como a gente sempre fala, nós somos brasileiros e nós não desistimos nunca. Se nós temos uma qualidade, é essa, né? Tem um ponto, Adriana, que eu acho que assim, né, que eu vejo um pouco, sabe? E eu queria falar um pouco sobre isso. Ou saber o que é que você acha sobre isso, né? Assim, eu acho que quando a gente chega aqui na Irlanda, existem muitos pontos de distração. E quando eu falo pontos de distração, não estou falando só sobre coisas que são não importantes. Acho que tudo, né? Por exemplo, preocupação com documentação, preocupação com casa, preocupação... Vai ter que mudar. Eu mudei de casa 6 vezes em um ano. Então, assim, pra mim, mudança de casa eu tinha um nível de estresse muito grande com essas mudanças. Porque você precisa encontrar a casa e tá dentro do teu budget e a preocupação em pagar o aluguel. Então, assim, são muitas coisas acontecendo que eu cheguei aqui quando começou a pandemia. Eu não estava esperando pela pandemia e já foi muito complicado. Agora eu vejo que a questão de acomodação é ainda mais preocupante, tá ainda mais agravante. Então, esse é um ponto que pode te distrair um pouco, assim, né? Do caminho que você planejou, que você traçou, ou do que você almeja, mas ainda não planejou e traçou. Então, as distrações são um ponto que eu percebo, que eu vejo muito com quem eu converso. E aí, festas já que estou na Europa, quero viajar o mais rápido possível, porque não sei até em quanto tempo eu vou estar aqui. Então, assim, pessoalmente, eu acho que esses são pontos. Existem os pontos de distrações que são necessários e administráveis, e que aí estão coisas básicas necessárias que a gente precisa ter, que não tem para onde correr, vai ter que fazer mesmo primeiro, antes do trabalho na área, antes de qualquer coisa, a gente precisa resolver isso. Mas existem as distrações que estão no âmbito do não é tão importante, mas muitas vezes são colocadas na frente de coisas que deveriam, que poderiam ser mais importantes. E eu não tô aqui querendo cagar regra pra ninguém, tá, gente? Eu só tô, assim, puxando para uma reflexão, porque, poxa, se eu quero tanto, assim, trabalhar na minha área e me desenvolver na minha carreira, por que é que as viagens vão estar na frente da minha preparação para o meu trabalho? De repente, de eu ter o suporte de um consultor de carreira, ou, enfim, não estou dizendo para vocês contratarem nada, gente. Eu só estou, assim, pensando um pouco nas situações, né, com relação a investimento. Então, isso na minha cabeça faz um pouco de sentido. Faz sentido para ti também, Adriana? Muito, muito, Camila. Acho que é extremamente pertinente essa problematização, gente, que a Camila trouxe. Porque muitas vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e a gente acaba se
atrapalhando, não tendo prioridade, não tendo foco naquilo que de fato importa. Então, a gente poder ter em mente, assim, quais são os nossos valores, o que de fato a gente quer, e aí entra aquela história que eu falei antes, de metas a curto, médio e longo prazo, quando a gente consegue ter um panorama mais amplo dos nossos objetivos, isso facilita muito, porque existem sim coisas que a gente quer fazer rápido, que a gente muitas vezes quer viajar, quer aproveitar algumas outras coisas, mas sabe que a grana é curta, então qual vai ser a minha prioridade? Será que eu invisto essa grana fazendo um curso, contratando um profissional para me ajudar a me recolocar no mercado de trabalho, ou invisto essa grana numa viagem? Gente, não tem uma resposta pronta, não existe uma receita, não tem uma regra, cada um de vocês sabe o que é prioritário, mas o que a gente sabe, bom, daqui a pouco eu invisto isso para me qualificar profissionalmente, para me inserir no mercado de trabalho na minha área, eu vou ter um retorno financeiro maior, e isso vai me possibilitar fazer não só essa viagem inicial, como outras várias. Então, assim, a gente conseguir colocar na balança e se enxergar num período mais curto, mas se enxergar num período mais amplo também. Isso ajuda muito a gente priorizar. A gente chama de hierarquizar os nossos objetivos. Então, assim, não tenham um objetivo só, isso é muito frustrante, né? Tenham mais de um objetivo, objetivos mensuráveis, transformem aquilo que vocês têm de vontades, de desejos, em objetivos que a gente consiga mensurar. O que eu já fiz para atingir aquele objetivo? O que falta para eu atingir? E hierarquizem. Não é algo que é estanque. A gente tem que ter flexibilidade, né? Quanto mais flexíveis nós somos, quanto mais adaptáveis nós somos, maiores são as nossas chances de sucesso nos nossos objetivos. Mas, aquilo que a gente sempre fala, né? Não coloca a carreta na frente dos bois. Qual é o teu objetivo maior, né? O que é mais importante na tua vida? Né? Quais são os teus valores? Isso a gente traz, isso é inerente à nossa subjetividade. E quando você fala das metas mensuráveis, pra gente que é de marketing faz muito sentido, né? Que a gente estuda muito as metas SMART, né? Então, por exemplo, quando a Adriana fala sobre uma meta mensurável, você de fato, não é assim, não. Daqui para o fim do ano, eu vou conseguir, eu quero aplicar para 50 vagas. Não é daqui para o fim do ano, que daqui para o fim do ano é muito tempo. Daqui para o fim do ano pode ser outubro, pode ser novembro, pode ser dezembro. É especificar. Por exemplo, eu tenho uma meta mensurável, vou compartilhar com vocês. Eu tenho uma meta para junho de 2023, é o meu prazo máximo para ir para outro estágio da minha carreira. Então, eu tenho detalhado onde eu quero estar, qual a data máxima para mim, de quando é que eu tenho que conseguir isso. E quando então eu tenho o ano, o dia, eu tenho especificado onde, como, o que eu quero. E levando isso e é real, tá, gente? Não tô brincando, não. E levando isso em consideração, o que é que eu faço? Eu estruturo micrometas. Por quê? Eu só não vou trabalhar em julho do próximo ano. Eu comecei a trabalhar isso em janeiro desse ano, que foi quando eu comecei a minha pós-graduação. Porque para fazer esse movimento, eu precisava de algumas qualificações que antes eu não tinha. Então, obviamente, que quando você faz uma pós-graduação, eu poderia estar investindo essa grana numa viagem incrível. Uhum. Vou viajar ainda esse ano, porque me planejei muito, me organizei, mas só vou viajar em dezembro. Porque foi o que deu, assim, né? Pra fazer. Então, quando a Adriana fala de uma meta mensurável, é pra você realmente ter especificado o quê, quando, e específico. Não assim, sabe? Não, em 2 anos, em 5 anos. É colocar algo mais claro pra você. Porque quando você olha pra meta, vou conseguir isso em 2 dias, não. Vou ter que começar a trabalhar nisso um período anterior. E aí, de repente, ter micrometas pode te ajudar bastante. Né, Adriana? Perfeito, Camila. A ideia de ter micrometas, ela é excelente, assim. Eu sempre faço algumas analogias que eu acho que elas ajudam a gente a enxergar movimentos
principalmente porque movimentos psicológicos, movimentos internos, a gente não enxerga. Então, eu sempre faço uma analogia com algo que todo mundo consegue enxergar. Então, vou trazer um exemplo de emagrecimento. Desculpem as nutris, aí eu não sou nada experiente nisso, mas suponhamos que eu precise emagrecer, sei lá, 80 quilos. Gente, se eu focar só nos 80 quilos, 1, 2, 3 quilos que eu perder, eu não vou ter motivação para continuar naquele planejamento. Mas se eu tiver aqueles 80 quilos dividido em pequenas metas, em metas contínuas, eu atinjo uma, eu atinjo a outra, eu vou me motivando e eu consigo medir que eu estou na direção certa. Né? Então, eu faço esse exemplo só porque todo mundo consegue enxergar algo quantificável. E é isso que a Camila trouxe, né? Pegar as nossas metas, estipular prazos e micrometas. Porque a cada micrometa que a gente atinge, a gente tem um gás para continuar. E a gente também enxerga que a gente está no caminho certo. Porque às vezes a gente estabelece metas, mas a gente não sabe o caminho para atingir aquele objetivo. E a gente fica insistindo, a gente fica perseverando em algo que não está funcionando. E aí poder parar, analisar e ter esse autoconhecimento do funcionamento de vocês é importante. Porque às vezes, né, a gente fica batendo na mesma tecla. Sim. E aquilo ali não vai nos levar a lugar nenhum. Não é persistência, né? Como você falou, é birra, né? Exatamente. Não é persistência, é teimosia. Não está funcionando, não está funcionando. Gente, vamos trocar a estratégia. Não é por aqui o caminho. Vamos pensar, a gente tem um objetivo. Ele continua ali. Mas a gente está tentando encontrar, está tentando atingir ele de uma forma que não está funcionando. O que é mais importante agora? Flexibilidade. Olha, monitora, pensa rotas alternativas e como um GPS, vamos recalcular a rota, galera. Não está funcionando? Vamos pensar outras alternativas. E eu acho, sabe uma coisa boa também para falar? Se respeitar. Porque eu lembro que teve um período assim da minha vida que eu tinha muito receio de mudar, de reorganizar a rota e dar muito errado. Então, isso às vezes pode travar um pouco a pessoa dizer assim: opa, aqui não tá dando certo, mas e se eu for para um outro caminho que vai dar ainda mais errado? Ou se eu, sabe assim, esse medo de errar. Então, acho que assim, gente, poxa, você tá tentando, você tá testando, não tem como você saber o que é que de fato vai dar certo. Só que eu sempre falo pros meus amigos, sabe o que, Adriana? Eu falo assim, olha, pra mim, se eu tentei tudo que eu podia e tudo que estava ao meu alcance, pra mim, esse é o melhor resultado. Claro, obviamente, né, gente? Eu quero conquistar o que eu tô correndo atrás. Só que quando eu sei claramente na minha mente que eu fiz tudo o que eu podia, se eu não conquistar, eu fico em paz. Porque não tinha nada que eu poderia ter feito. Acho que não tem nada mais frustrante pra mim do que você, por medo, não tentar outras alternativas. E quando chegar lá no fim, você fazer assim, poxa, eu poderia ter feito aquilo. Eu deveria ter feito isso. Então, assim, né, eu acho que essa administração também do medo de errar, ele é muito importante, né? Porque às vezes existem pessoas que têm muitos traumas com isso, com essas questões. Então, se enxergar, com mais uma vez, como você falou, assim, a longo prazo e dizer, pô, tudo bem, eu tô com medo de errar aqui. Mas se eu não me testar e não tentar e não fizer tudo o que for possível, lá na frente, aí sim que vai ser muito pior, porque eu vou estar me culpando porque que eu não tentei outras alternativas. Tive a chance, mas não fiz, né? Então, muitas coisas, né, Adriana? Senhor. Exatamente. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem as nossas vivências anteriores, os nossos traumas, as nossas resiliências, a forma com a qual cada um de nós reage diante da mesma situação muitas vezes é diferente. Então, assim, poder se reencontrar, poder se reinventar muitas vezes é importante. E eu sempre digo para os pacientes, tá, esse desafio é grande. Ok, o não você já tem. Se você não fizer nada, o não você já tem. Então, se você tentar, você tem 50-50. Vamos lá. Chance, né? Tem uma chance, exatamente. Não tem chance nenhuma, já tá perdido. E saber que a gente não está sozinho, que existem outros profissionais que podem nos ajudar, que a gente, né, muitas vezes a gente vem de uma criação, de uma sociedade que diz que é feio, que é vergonhoso pedir ajuda. Gente, não é vergonhoso pedir ajuda. Eu tenho tanta dificuldade, Adriana, eu tenho
tanta dificuldade com isso, tanta dificuldade. Trabalho na terapia, né? Com certeza, mas... Exatamente. Haja terapia! Eu sempre falo para os pacientes, gente, tá com dor de dente, vai no dentista, mas também faz preventivo. Você vai no dentista para prevenir ali, ter cáries, vai fazer uma limpeza, é preventivo. Psicologicamente também. Então, assim, eu sei que eu tenho muitos desafios que vão vir, eu vou muitas vezes receber nãos, eu vou me desanimar. Então, né, busquem ajuda. Tem muita galera qualificada para ajudar vocês em diversos âmbitos, né? Desde a parte mais técnica até a parte mais psicológica, emocional, as estratégias, enfim, é uma variedade aí de desafios que a gente encontra. Sim, inclusive, falando sobre suporte, todos vocês que são da área de marketing e comunicação, vocês têm na comunidade Marketing na Irlanda uma rede de apoio. São em cada chat tem aí, sei lá, o WhatsApp tem umas 300 e poucas pessoas, o Telegram tem umas 400 e poucas pessoas, no Instagram somos mais de 1.000, acho que 1.400. Então, assim, nós temos uma rede de comunicação, uma rede de apoio que a galera realmente se ajuda. A galera se ajuda, a galera se indica. Então, se você ainda não faz parte da comunidade Marketing na Irlanda, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa assistir, para que você possa entrar, né, e fazer parte da nossa comunidade. Também convido você que, se você tiver alguma dúvida, você mande aqui nos comentários, ou enfim, né, que a gente vai estar tentando te responder. Eu vou aperrear um pouquinho a Adriana e dizer: Adriana, não sei responder isso, me ajuda. Estamos aí. Estamos juntas, Camila. Esse é um ponto positivo da comunidade brasileira. Nós, brasileiros, aqui na ilha, nos ajudamos muito, né? Então, assim... Eu acho a nossa comunidade muito forte. Muito Quando forte. todos estão focados com um bem comum, eu não consigo enxergar outra coisa mais incrível do que a comunidade brasileira de um modo geral. Então, tem muitos grupos no Facebook que todo mundo tira dúvidas sobre várias coisas. Tem muita gente muito negativa também nos grupos, mas eu acho que vocês não devem focar nisso. A maioria das pessoas, na minha opinião, pelo menos essa é a minha visão, são boas, querem ajudar. Quem naquele momento tá muito negativo e não tá querendo ajudar, talvez tá passando por alguma situação que não tá muito legal. Esteja precisando de ajuda, né? Eu realmente levo por esse caminho, sabe? Assim, não é possível que tenha tanta maldade assim, sabe? Eu acho que realmente essas pessoas estão precisando de ajuda, estão passando por uma fase complicada. E assim, eu não quero parecer ingênua, sabe? É só uma questão de que o pensamento negativo não me ajuda, não agrega na minha vida. Então é melhor eu tentar deixar isso um pouco pra lá e seguir a vida e focar no que é positivo. Extremamente importante isso, Camila. Desculpa te interromper, mas psicologicamente a gente trabalha com um senso de autoeficácia, que é o quanto eu acredito que eu sou capaz. Então, gente, não é tapar o sol com a peneira, não é nada disso, mas se a gente desanimar, se a gente não se ajudar, ninguém vai fazer por nós. Então, sejam proativos, tomem iniciativa, a gente vai encontrar desafios, a gente vai encontrar pedras no caminho, mas resiliência, persistência, acreditar nos nossos potenciais faz toda a diferença. Então, o quanto eu acredito que eu sou capaz de atingir aquele objetivo, como é que é o meu senso de autoeficácia, faz toda a diferença. Às vezes a gente vê profissionais nem tão tecnicamente qualificados conseguindo excelentes resultados, porque eles acreditam naquilo que eles fazem. Então, assim, vocês que já têm um conhecimento técnico, acreditem, a gente encontra desafios, encontra em todos os lugares, isso é universal, em todas as profissões, mas acreditem, não sejam ingênuos, olhem para os pontos fracos, melhorem, né? Todos nós sempre temos aspectos a melhorar, busquem se qualificar, mas continuem, insistam, persistam, né? Não desistam, não deixem o desânimo tomar conta. Né? Tem um ponto muito importante do que você acabou de falar, eu queria muito dividir uma coisa. Quando, na minha opinião, assim, na minha pessoal opinião, eu vejo um movimento de algumas... Assim que eu cheguei aqui na Irlanda, que eu entrei num grupo de WhatsApp, que é um grupo só de mulheres, existiam algumas pessoas assim que tinham um pensamento de olha, nem tenta, já tô aqui há 5 anos, já tô aqui há 4 anos, não dá, é muito difícil conseguir visto de trabalho, tem cidadania, não, sabe assim, existe esse lado desse movimento mais negativo, muitas vezes com base numa realidade, com base num fato, não acho que é só teoria da conspiração, existe um pouco de verdade ali, só que quando eu enxerguei esse movimento, eu fiz assim,
é uma galera bem negativa, né? Essas pessoas. Mas eu também pensei, deve ter alguma verdade por trás disso. E daí eu comecei a pesquisar e eu percebi que realmente não era tão fácil. Porque eu vim com visto de estudante, né? O Stamp 2, estudante de inglês. Não era nem estudante de graduação ou pós-graduação. Então, estudante de inglês. Sem inglês. Que eu não falava, eu não tinha nem o básico. E sem perspectiva de ter uma cidadania, que eu tentei, mas vi que não tinha nada nos meus antepassados. Então, a minha chance de conseguir um trabalho era muito baixa, assim, né? Estatisticamente falando. Foi bom ter esse choque de realidade, essa negatividade, mas muitos fatos, porque me fizeram encarar a situação como: opa, se é tão difícil assim, então eu vou ter que fazer um trabalho extra. Então eu vou ter que fazer algo diferente que as pessoas não estão fazendo. Porque as pessoas que estão nos grupos só reclamando, assim, tá, tudo bem, ela pode estar reclamando e pode estar trabalhando no background. Mas eu, quando estou muito focada trabalhando em uma coisa, eu não gasto muita energia disseminando informações que para mim não vão agregar em nada. Então, sabe, assim, eu ficava sempre refletindo: que comportamento eu tenho que ter? O que é que eu tenho que fazer? E a cada mudança que eu tinha, uma nova decepção, sabe? Morar com pessoas que às vezes eu não conseguia ter um fit legal, que a gente não conseguia ter uma boa convivência, porque isso é muito normal e eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Gente, não quer dizer que você você não é a pior pessoa do mundo para morar junto, não. Você só foi morar junto com pessoas que têm educação e vivência diferente da de vocês. Então, assim, sabe? Às vezes é tão importante enxergar as coisas como elas realmente são e não ficar por trás na mente, mas o problema sou eu. Mas, sabe, assim, às vezes eu acho que, não sei se estou me fazendo entender, mas eu li um livro que fala sobre mindset, que é da Carol, não sei o sobrenome dela, Carol Jack. Mas ela fala de mindset, né? O mindset de crescimento. E quando eu via sobre esse livro, eu falava assim: caramba, isso faz muito sentido pra mim. Porque quando eu tenho um mindset de crescimento, então, assim, super indico, põe no Google aí, livro Mindset, que vai ser o primeiro. Tem também tem audiobook no YouTube, gratuitamente. Então, vai lá, põe na internet, põe no YouTube, pesquisa enquanto você tá lavando uma louça, enquanto tá no trem, ou tá, enfim, fazendo qualquer coisa, vai escutando. Quando eu escutei, né? Não li. Quando eu escutei o livro, eu fiquei assim: nossa, faz muito sentido. Porque se eu, por exemplo, tivesse, não vou conseguir, só tenho 6 meses, só tenho mais 6 meses. Se eu tivesse com todo esse background na minha cabeça, eu não iria acreditar o suficiente em mim para de fato dizer não. Eu botei na minha cabeça, Adriana, eu tenho que conseguir esse visto. Eu não tenho outra alternativa. Ou é o visto, ou é o visto, sabe? Óbvio que eu entendia que, se eu tiver que voltar pro Brasil, vou para esse lugar, vou seguir esse movimento. Eu tinha essas outras alternativas, porque eu, como mulher preta do nordestina, sabe, assim, eu sei o que são os desafios de não ter tantas oportunidades em outros aspectos. Fui muito privilegiada na minha vida, porque meu pai investiu muito em educação. Então, sim, não, sabe, assim, sempre tive uma educação de boa qualidade. Isso fez uma grande diferença na minha vida e me deu uma grande vantagem competitiva, vamos dizer assim. Mas é muito difícil. Você que é estudante de inglês, você que sonha em conseguir um trabalho aqui, só que quando você tá com esse mood negativo, com esse mood de, sabe, assim, de ao invés de acreditar e de seguir, é isso, vai acontecer. Dá outro ânimo pra você. Exatamente. Então, assim, eu não sei até que ponto. Sei que a Carol, né, a autora do livro, ela tem qualificações para falar o que ela fala, mas eu queria saber de você, o que você acha também desse pensamento do mindset de crescimento, se na prática para você, assim, né, tecnicamente você acha que também faz sentido. Vai muito ao encontro daquilo que a gente estava falando antes, né? Do senso de autoeficácia. Gente, não existe receita pronta para sucesso. Não existe. O que funciona para mim, talvez não funcione para Camila, não funcione para vocês. Mas não terceirizem a responsabilidade
das decisões. Gente, vão na fonte, busquem informações, assumam as rédeas, assumam o controle daquilo que vocês estão buscando. O sucesso depende de vocês, depende das qualificações técnicas, mas depende também disso que a Camila está trazendo agora, que é a motivação, que é não desanimar diante dos desafios. Gente, não é adotar aquela vibe, tá tudo bem, tá tudo sempre bem. Não, muitas vezes não vai tá tudo bem, muitas vezes vai estar um horror, muitas vezes vai estar um caos instaurado. É aquilo que a gente brinca assim, né? Eu não vejo luz no fim do túnel se não for a do trem. Gente, calma, para, recalcula. O que eu tenho, o que falta? Porque muitas vezes é isso, a gente se deixa contagiar por informações que muitas vezes nem são verídicas, né? Então, assim, tentem buscar a informação. É difícil, muitas vezes as informações são contraditórias e a gente acaba se deixando afetar, bem ou mal, de tanto a gente escutar, não dá, é difícil, fulano não conseguiu. Tá, cara, o que eu vou fazer diferente? Assume pra ti, te responsabiliza por aquilo que tu quer. Qual é o teu objetivo? Bom, tu chegou até aqui, né? Como a gente diz, eu não vim até aqui para desistir agora, né? Eu já estou aqui, bom, o que falta? Vamos lá. A gente se ajuda. O que precisa? Adriana, eu lembro que eu falava para minhas flatmates, eu não saí do Recife, do Jordão Alto. Jordão Alto é uma região periférica no Recife. Eu não saí do Jordão Alto pra vir desistir aqui de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Eu vou encontrar alguma alternativa, né? E é isso, se reinventar, encontrar. Gente, não desanimem, né? Tenham paciência, as coisas não são mágicas, é como uma maçã, ela não adormece verde e amanhece madura. Não, existe um processo por detrás disso. É como ter uma barriga de tanquinho. Gente, vocês já viram alguém ter barriga de tanquinho na academia uma semana? Eu nunca vi. Se vocês viram, me contem. É um processo. O ter sucesso na profissão, conseguir trabalhar na sua área também é um processo. Leva tempo, tem que ter persistência. Sempre lembrem, né, dessa analogia da barriga de tanquinho. Gente, é tempo, é investimento, é persistência. Se está fazendo errado, tem que mudar, tem que fazer diferente, tem que encontrar uma outra alternativa. Acho que essa analogia nos ajuda a enxergar que esse sucesso que está na sua área é processo, não é mágica. Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu, né, trabalhar bem e falar um pouco sobre todos os aspectos. Se faltou alguma coisa, se faltou a gente falar alguma coisa, deixem aí nos comentários. Que depois eu posso incomodar a Adriana. Não é incômodo nenhum, é um prazer ajudar. Posso pedir pra gente bater um outro papo, então pedir algum direcionamento. Com certeza. E é isso, eu queria agradecer Queria agradecer você, Adriana, primeiramente, pela sua disponibilidade. Se você quiser contribuir com mais alguma informação, fique super à vontade, o espaço é seu. E agradecer você também que está nos assistindo. E se prepare, viu? Que, olhe, amanhã tem mais... amanhã, todos os dias dessa semana vão ter vídeo. E, gente, cada dia tá mais incrível que o outro. E com uma abordagem completamente diferente da outra. Então... marca aí teus amigos e chama para vir para aqui pro Esquenta. E obrigada, Adriana, e a palavra fica contigo. Obrigada, Camila, pelo espaço, pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa, né? Acho que é louvável essa iniciativa de levar esse conhecimento, essa qualificação. Quanto mais pessoas a gente atingirem, gente, marquem os amigos nos comentários. Camila vai deixar o meu Instagram também. Me contatem, me adicione. A gente troca informações, a gente, né, enquanto comunidade brasileira, a gente cresce juntos. E não percam assim de mente, né? Sejam proativos, tomem as iniciativas, assumam as rédeas da vida de vocês. E se for preciso, busquem ajuda, busquem autoconhecimento, né? Nós não somos autossuficientes de forma alguma. Todos nós temos pontos fortes e recursos, e todos nós temos pontos fracos a serem trabalhados. Quanto mais consciência, quanto mais cientes disso nós estamos, quanto mais abertos a trabalhar isso, mais longe nós vamos. Então, de novo, Camila, obrigada a oportunidade, o espaço. Eu espero de coração
ter conseguido aí compartilhar um pouquinho da minha experiência, deixando uma mensagem positiva. Gente, não é assim, se iludir, não, é árduo, é trabalho mesmo, mas dá certo. Tenham foco, tenham persistência, né? Não sejam teimosos, mas sejam persistentes naquilo que está funcionando. E é isso, continue acompanhando, né? Eu estou aqui com vocês também acompanhando todos os dias do Esquenta, um dia com atrações muito diversificadas, e eu tenho certeza que esse evento aí, essa preparação vai contribuir muito para todos nós. Camila, muito obrigada.